Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é um giro de notícias e informações sobre economia, mundo dos investimentos, mundo empresarial, sempre acompanhados por um bom café arábica. Nosso giro de notícias de hoje, a gente destaca uma informação que vem da China. A China faz injeção de 15,5 bilhões de dólares no sistema financeiro por conta do episódio da Evergrande. O Banco do Povo da China injetou 15,5 bilhões de dólares em recursos no sistema financeiro chinês através de operações de recompra reversa de 14 dias na segunda-feira 27, segundo o comunicado divulgado pelo próprio site do banco. É mais uma tentativa de manter a liquidez do sistema bancário em meio às preocupações, o estresse das dificuldades financeiras do gigante imobiliário chinês Evergrande. Desde a semana passada circulam relatos de que o governo chinês irá reestruturar a Evergrande e estatizá-la. Esse é o caminho normal que nós temos como expectativa com relação a esse assunto. A Evergrande muito provavelmente será 100% absorvida pelo governo chinês para dissipar qualquer e eventual ruído com relação a preocupações dos mercados com relação ao que pode acontecer na economia chinesa, caso a Evergrande afundasse, né? Ela é uma empresa privada, é a terceira maior empresa do setor imobiliário, está entre as 3 maiores empresas do setor imobiliário, mas o governo chinês não é uma economia de mercado. As pessoas querem olhar a China e tentar entendê-la como se fosse um país da Europa, um país da América. Não, não é. É um país que tem um governo centralizador, né, uma economia centralizada, e tudo acontece sob a supervisão e concordância ou não deste governo central. Então, não faz o menor sentido imaginar que a Evergrande será um novo Lehman Brothers. O governo chinês não vai deixar prosperar nenhuma situação de anomalia em sua economia. Isso está descartado. Né? Isso está descartado. Então, muito provavelmente, o caminho será o confisco de todos os bens, o afastamento dos donos da empresa e o governo, então, assumir e conduzir a empresa para um outro momento, uma outra situação, deixando, então, os mercados, vamos dizer assim, acalmados. Um gestor de uma... tem uma outra notícia que fala sobre esse assunto também. Reação do mercado à Evergrande foi exagerada. Foi uma declaração da Merak Capital, aqui comentando esse assunto. Roberto Reis, diretor de investimentos da gestora Merak Capital, deu uma entrevista no Exame Invest e aí comentou exatamente a respeito desse assunto, dizendo que houve uma preocupação exagerada por parte dos mercados como um todo com relação à Evergrande, né? Como a Merak vem se posicionando no mercado diante das ameaças com a crise da China. Olha, começamos a reduzir o risco no final de julho porque começamos a ver sinais de euforia no mercado, com o excesso de IPO no Brasil. Agora houve um tsunami de notícias ruins dentro e fora do país, que já estão incorporadas nos preços dos ativos. Gostamos mais de adicionar risco quando o cenário está mais incerto. Isso se reflete nos preços do que seguia uma euforia. Nós estamos aumentando posições, nosso fundo estávamos 65% comprados e passamos para 78%. Reforçamos posições estruturais, aproveitamos para comprar um pouco de commodities. Nessa queda voltamos a adicionar um pouco de Suzano, de Vale, que praticamente não tínhamos. Esse cenário do minério de ferro, é preciso considerar que se fala muito sobre um ciclo de commodities no mercado. Não acreditamos em um super ciclo,
mas com a Covid houve grandes injeções de liquidez, as famílias sem poder consumir serviços consumiram bens. Isso puxou o preço das commodities. Não é um super ciclo. Não vemos motivos para o minério de ferro estar acima de $150, mas também não há justificativa para ficar abaixo de $100. É exatamente isso que a gente entende. Eu sou mais um pouquinho otimista do que ele. Eu acho que sim, pode chegar até $180 o minério de ferro. Mas não há o menor sentido do minério de ferro abaixo de $100 e acho que pode sim trabalhar numa faixa aí, numa região entre $150 e $180, né? E isso é o cenário motivado não por um super ciclo, mas por um ciclo de alta sim de commodities que é justificado pela recuperação das economias, né? Houve uma retração forte, uma pisada de freio muito violenta por conta da pandemia e agora a gente vê uma recuperação rápida e essa recuperação rápida em algumas economias, sobretudo China e Estados Unidos, faz com que as commodities como um todo subam, né? E isso se associa a uma problemática aí de transporte de mercadorias, de desabastecimento, de inflação, tudo isso vai gerando alta para as commodities, né? Então, a expectativa deles é que eles trabalham com $100 de mínimo, mas que pode chegar a $150, e eu acho que pode transitar sim numa faixa de $150 a $180, né? Aí o repórter perguntou, como o senhor tem visto essa questão da Evergrande? Ele disse, olha, a China sempre traz muita incerteza porque a visibilidade é baixa, vide o que aconteceu com a pandemia. O mundo tratou o início da Covid na China como algo banal, obviamente não tinha nada de banal, talvez por isso o mercado ficou tão estressado com essa questão da Evergrande que, na nossa opinião, não deve ter tantos impactos. Não era para ter tido toda essa reação do mercado. Os títulos da dívida da Evergrande estão valendo praticamente nada, refletindo um default. Havia expectativa de que o governo chinês fizesse o resgate das dívidas da empresa para salvar a população. Eles vão assumir o prejuízo da população chinesa, mas não a do mercado de capitais. Tem que ver como isso impacta a confiança do consumidor chinês para o setor e outras grandes decisões de consumo. Então, é isso que a gente entende. Eu também concordo, eu acho que há uma expectativa exacerbada em relação a essa problemática da China. Não vejo essa preocupação. Não é um novo Lehman Brothers, isso tudo vai passar e vai passar rapidamente. Fiquemos muito tranquilos com relação a essa situação do setor imobiliário e financeiro de lá do país, ok? Uma notícia que me chamou a atenção hoje no Estadão, no caderno de Economia e Negócios, grandes empresas publicaram uma carta pedindo protagonismo do Brasil na agenda verde. Dentre as empresas, aí tem assinatura de presidentes como Bradesco, Ipiranga, BRF, Renner, Klabin e Natura, entre muitas outras. Então, em meio à desconfiança global em relação à gestão ambiental brasileira por parte do governo, os empresários voltaram a se posicionar sobre este tema. 105 grandes empresas nacionais e estrangeiras, 105, não é pouca coisa não, viu gente? 105 grandes empresas nacionais e estrangeiras e 10 entidades setoriais assinaram uma carta defendendo objetivos climáticos ambiciosos e o protagonismo do país nas negociações do clima. Antecipando com exclusividade pelo Estadão, o documento será apresentado ao governo brasileiro e levado para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para novembro, na Escócia. O tamanho das empresas é um indicativo da importância que a questão ambiental tem para o empresariado brasileiro, para a economia brasileira. E o governo vai precisar entender isso, vai precisar entender e se reposicionar, porque ninguém vive sem o PIB. Que fique muito claro, todos os governos que caem porque não conseguem ter mais o PIB do seu lado. Isso é regra básica, isso é que nem oferta e procura na lei da economia. Ou você tem o PIB do seu lado, ou você não tem. A Dilma caiu, a pedalada fiscal é o nome técnico para a queda da Dilma, mas ela caiu porque perdeu a condição de conduzir a economia. E quem racionalizou isso foi o empresariado brasileiro. Por isso a Dilma caiu. E será sempre assim.
Na hora que um governo não consegue mais se comunicar com o empresariado, ele simplesmente se dissolve. Ele não tem viabilidade, não tem viabilidade. Então é importante entender isso. O tamanho das empresas que subscreveram é um indicativo da importância que a questão ambiental tem. Apenas as 46 empresas desse grupo que tem capital aberto somam quase 1 trilhão em faturamento. Assinam o documento CEOs de grandes grupos como o Bradesco, o Otávio de Lazari Júnior, a BRF, o Lorival Luiz, a Bayer, o Mark Reichard, a Klabin com Daniel Klabin, a Renner com Fábio Fácio, a Nestlé com Marcelo Melchior, a Shell com André Lopes de Araújo, a Amazon com Daniel Mazzini, a Vivo com Christian Gebara, a Natura com João Paulo Ferreira e a Ipiranga com Marcelo Araújo. São alguns dos CEOs que assinaram essa carta de compromisso com as questões ambientais, com uma agenda de sustentabilidade. Chamada de Empresários pelo Clima, a iniciativa foi liderada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável e ocorre em meio a uma série de movimentos do setor privado para gerar uma revisão com relação à questão ambiental no país. Então, temos aí objetivos climáticos ambiciosos que correspondem à nossa convicção de que o Brasil deve buscar o protagonismo nas negociações de clima. Esse é um papel compatível com a nossa tradição de integridade climática, afirma um trecho da carta. O Brasil deve manter a sua centralidade nesse diálogo, sob pena de enorme prejuízo ao setor produtivo e à sociedade brasileira. A presidente do CEBEDS, Marina Gross, que foi negociadora em conferências sobre o clima no fim dos anos 90, explica que o Conselho tem alertado internamente ao governo sobre como seu posicionamento tira recursos das empresas. Na carta estamos dizendo ao governo, por favor, avance, pois nós vamos dar a retaguarda. Para fora do Brasil, estamos mostrando que o Brasil tem grandes empresas e instituições com peso grande do PIB fazendo a coisa certa. Então, esse é mais um documento aí produzido pelo empresariado. Recentemente houve uma produção de um conteúdo defendendo o respeito à democracia, o respeito às instituições, né? E agora temos um documento produzido pelo meio empresarial sobre a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Tito Martins, presidente da mineradora Nexa, que é a ex-Votorantim Metais, é um dos executivos que assina a carta. Segundo ele, o documento reafirma que o setor econômico apoia a necessidade de olhar a questão da Amazônia e da emissão do carbono de forma séria e prática. Se não participarmos disso ativamente, seremos cobrados por clientes, fornecedores e diferentes stakeholders, e vamos perder do ponto de vista de negócio e econômico. Denise Rios, diretora de sustentabilidade da Natura, diz que está alinhada com a agenda global e a Natura está disposta a fazer esforços para endereçar a emergência climática, para que seja, além de uma obrigação moral, um imperativo econômico. Os ganhos do Brasil, entretanto, não serão só em termos financeiros, mas também socioambientais e reputacional. Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco, acrescenta que a carta reforça a importância do comprometimento mais amplo da sociedade de uma ação conjunta em prol dos objetivos climáticos ambiciosos. Muito bem, esse é a nova carta publicada pelos empresários e eles estão pedindo encontros com os ministros das Relações Exteriores, com os ministros do Meio Ambiente, Economia e Agricultura para conciliar estes interesses, para que o governo se reposicione. É o PIB batendo na porta do governo e apontando os caminhos. PIB batendo na porta do governo e apontando os caminhos. Resta saber se o governo seguirá o PIB ou ficará longe do PIB. Esta é a decisão que vai ser posta na mesa, né? Muito bem. Sobre a Bolsa flutua, a Bolsa corrige, a Bolsa desceu de 130.600, 130.700 e foi a um patamar de 107, 108 mil pontos, né? É uma forte queda, uma forte realização e parece, ao que tudo indica, que essa região dos 107 mil pontos se firmou como um suporte no curto prazo, é uma região de suporte. Então agora a questão é, para onde vai a Bolsa, né? Qual é o teto desse movimento de alta que ela pode desenhar? Isso é o que está todo mundo se questionando, várias corretoras fazendo projeções, a Ágora apostando que o
primeiro suporte vai ser nos 116.500 pontos, o Safra cravando 117 mil pontos, a Genial 116 mil, o que dá uma média aí de 116.620. A grande questão é que os investidores ainda continuam preocupados com o clima político no Brasil. Não tem nada a ver com as eleições ainda. O clima político tem a ver com discussões com relação a teto dos gastos públicos, pagamentos de precatórios, aumento de custos, tentar furar o teto dos gastos. Tudo isso é o que preocupa o investidor. Por outro lado, tivemos uma forte correção, tivemos alta do dólar e isso pode sim significar uma retomada de investidores, em especial os investidores estrangeiros que podem estar retornando à Bolsa. O BS, Banco Suíço, já disse que a Bolsa está barata, o Luiz Stuberger recentemente também disse que a Bolsa está barata. Eu também digo isso, a Bolsa está barata. E se está barata, temos oportunidades. Se o dólar subiu, para o estrangeiro ficou mais barata ainda. Então, essa época do ano é uma época que acontece ralis de alta. Isso geralmente acontece, não significa que vai acontecer, mas geralmente acontece. E o que eu estou esperando é que haja um fluxo de capital estrangeiro vindo para a Bolsa para aproveitar os preços descontados e fazer com que a Bolsa possa novamente buscar uma valorização. Vamos aguardar, mas é isso que eu tenho de expectativa para esse fim de ano, ok? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!